L'estate sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. L'estate che ogni giorno ci scaldava, che os splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furor, tornerà un altro inverno, cadranno 1000 petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà. L'estate che ha creato il nostro amore, che ha dato il suo profumo a ogni fiore, per farmi poi morire di dolore. L'estate, l'estate, Arrasou, lindo. Parabéns. Gente, eu tô aqui hoje com, como diz o Robertinho Silva, tem que falar com um biquinho para dar certo. Tô aqui com a Manu Le Prince. Le Prince. Le Prince. Le Prince. Manu Le Prince. Le Prince. É uma cantora francesa apaixonada pela música brasileira e é uma honra te receber aqui. Obrigado. Moi aussi. Manu, conta um pouquinho dessa tua história. Como é que... Primeiro me fala um pouquinho como é que é a tua história com a música. Como é que começou isso? Começou na realidade, com minha mãe, que tocava piano o dia inteiro em casa, que não era bem o trabalho dela, mas ela tocava. Tocava os franceses? Ou não? Não, ela tocava música clássica. Música clássica. Ela abria qualquer partitura, que se fosse um livro, né? E tocava. Era muito gostoso. Então, acho que talvez venha disso, porque eu já comecei a cantar muito cedo, assim para os amigos, né? Minha mãe falava, cantando uma música. Com 4 ou 5 anos eu já cantava. E foi assim. Culpa dela. Culpa dela. E você começou a se profissionalizar com música francesa ou com música popular? Quer dizer, a música brasileira demorou um pouquinho para chegar, né? Demorou um pouco. Na tua história. Eu comecei, na realidade, era com música assim, americana, Crosby, Stills & Nash, Johnny Mitchell. Eu morei em London, né? Eu morei em Londres. Londres, né? Londres. Eu morei lá. Quando eu saí da minha escola francesa, há 19 anos, eu tinha 19 anos, eu fui morar um tempo em Londres. E aí eu comecei a cantar esse tipo de música primeiro.
Foi isso. Comecei com essas músicas. Um americano, a música americana mais pop ou mais... mas aquele que a gente chamava de folk na época, folk, né? Exatamente. Chamava assim, né? Johnny Mitchell, estava apaixonada pela Johnny. Incrível, muito, ainda estou. E depois foi pro jazz, né? Porque a minha mãe, para dormir, ela me cantava Chick to Chick, né? Ela cantava Cole Porter para me fazer dormir. Então eu tava com essas coisas, né? Aí cantei jazz. E depois que vem a música brasileira. Mas a música brasileira entrou na tua vida através do Tatal Caetano? Não. Não, o Tatal foi meu marido, né? Maravilhoso. O Tatal, vou explicar aqui, a Manu acabou se casando com um baterista brasileiro de São Paulo, que tocou já com muita gente, tocou com Johnny Alf, com Dick Farney, com Maria Creuza, né? Um cara... E aí ele estava em turnê na Europa e parou na França e ficou, né? Ficou por tua causa, né? Você acabou... E aí por isso que você fala português Mas o teu contato com a música brasileira veio através do Tatal ou não? Não. Eu já estava cantando, porque na realidade eu chamei ele para tocar comigo, foi assim. Mas eu comecei... Bom, a primeira coisa que me emocionou muito foi o Milton Nascimento. Eu fiquei emocionadíssima com esse vozeirão. E eu pensei, nossa, mas que coisa mais linda essa música. Assim, e depois eu ouvi a Elis, né? Então eu falei, não é possível. Essa música que parece que o pessoal está cantando que realmente parece a alma da pessoa. Para mim é assim que eu sinto esse tipo de cantor. O Milton e a Elis, eu acho assim, são dois intérpretes. O Milton, além de intérprete, compositor, né? São dois cantores brasileiros que cantam, que realmente é uma transparência é uma coisa de você sentir mesmo a alma da pessoa, né? É uma coisa que vai de coração para coração. Não é uma coisa... Não, parece que não entra o racional não está no meio, é uma coisa completamente emocional, né? Então a gente ouve e realmente fica chapado, né? Pois é, porque não precisa entender a língua. Não, porque quando eu ouvi pela primeira vez o Milton, eu estava ouvindo o Brazilian Love Affair, que é o disco do George Duke, que você deve conhecer, claro. E tem uma música dele, eu não estava entendendo nada do que ele estava cantando, mas eu fiquei tão arrepiada, falei, não é possível, sabe? Eu tenho que saber cantar nesse idioma. Foi isso realmente que falou comigo muito. E aí você começou a cantar música brasileira aos poucos? Sim. E foi aí que você conheceu o seu marido? Eu conheci porque eu chamei uma turma brasileira que estava em Paris, eu chamei ele para tocar. Então aí ele passou a fazer parte da tua banda como baterista? Foi. E a partir disso você começou a vir ao Brasil? Foi meio isso, não? Foi, que eu dizia... A tua vinda para o Brasil, como foi isso? Sim, foi. Fazem uns, acho que 26 anos a primeira vez que eu fui. E que eu fui para a casa do Robertinho, porque foi o Nenê, né? Batera, que era amigo da gente, que morou em Paris um tempo, né? Ele falou, vai para a casa do Robertinho, que vai ser maravilhoso. E eu cheguei lá e não falava nada. Ele ria muito de mim. Ele e a Leuda, né? Ele estava casado com a Leuda e eles moravam no Recreio dos Bandeirantes. Robertinho é uma figuraça, né? Um músico extraordinário. Lindo. Né? De uma criatividade incrível, né? Eu gravei, na verdade, 2 músicas dele no meu... Não, uma dele, na realidade, mas 2 que estão no disco dele. Eu botei um arranjo vocal, umas coisas assim. Num dos meus discos, que chama Madrugada, eu gravei. Eu gosto muito dele, né? E a partir daí você começou a vir muito para o Brasil e fazer trabalhos com música brasileira? Cada ano. Todo ano? Eu não posso ficar um ano sem ir. Olha que bacana. Como se fosse... preciso vir para cá. Que você mora mesmo em Paris? Moro em Paris. E vem aqui se abastecer de música brasileira. Sim. Que bacana. Um trabalho super recente seu é o trabalho do disco cantando coisas do Johnny Alf, né? As músicas do Johnny, que foi também um compositor maravilhoso, né? O Johnny, para você, chegou como na tua vida, Johnny Alf? Foi uma amiga minha que falou para mim, vários amigos inclusive, que tinha tudo a ver comigo, porque ele canta bossa nova, eu gosto muito de bossa nova, mas ele sempre cantou de uma maneira bem jazzística. Totalmente, né? Jazzística. E isso tem a ver comigo, né? Porque eu sempre cantei dessa maneira, porque eu comecei com o jazz, não comecei com a música brasileira. Quer dizer, eu cantei jazz antes de começar a cantar bossa, bossa, pela né? música brasileira.
Aí eu achei que a fama dele era injusta, porque ele não é muito conhecido, sobretudo fora, né? E porque eu achei que ele é um enorme compositor, uma pessoa maravilhosa. Foi isso. Acho que me deu vontade de gravar o Johnny mesmo. E também o Idriss Baudriois, que fez parte do meu... Sim, o Idriss é francês também. Do meu projeto. Ele é francês, ele fez o projeto comigo. E eles fazem assim, 33 anos que ele mora aqui, né? Nossa. E ele tocou uns 30 anos com o Johnny, né? Ele fez os arranjos, então ele tinha tudo a ver. A gente tem uma intimidade com... fez ele foi como se fosse um elo de ligação entre o Johnny e você, e ele é francês. E... Sim, foi. Você chegou a conhecer o Idriss antes na França, não? Você conheceu aqui. Aqui. O Idriss é o francês mais brasileiro que eu conheço, é o Idriss. Sim, ele tem o mesmo vírus. Somos vários aqui até esse vírus que a gente chama. Só que ainda eu não fiz aquele passo. Eu não estou morando aqui ainda. Os meus filhos moram lá. Eu tenho um de 22 ainda. Então eu não consigo fazer isso ainda, mas... Um dia. Pensando em fazer. Vai trazer. A gente podia, então, tocar alguma coisa do Johnny, né? Vamos. Eu adoro uma música dele que chama Eu e a Brisa. Você com certeza conhece e já gravou e já cantou isso, né? Gravei, tá no disco. Então vamos fazer. Se a juventude que essa brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho. E aí então, quem sabe alguém chegasse buscando um sonho em forma de desejo, felicidade então pra nós seria. E depois que a tarde nos trouxesse a lua, se o amor chegasse, não resistiria. E a madrugada acalentaria a nossa paz. Fica, brisa fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém quem quer te escutar e junto a mim queira ficar, e junto a mim queira ficar, e junto a mim queira ficar. Lindo isso, nossa, é bom demais, adorei. Manu, e a coisa essa coisa de misturar jazz com música brasileira, tem uma escola aqui no Brasil, né, que é a escola do samba jazz, e aquela escola dos músicos que frequentaram ali o Beco das Garrafas, naquela época, que agora tem essa nova, né? A gente tem pessoas aqui que são incríveis, né? E cantores e cantoras que também marcaram, né? Como a Leni Andrade, por exemplo, é uma, né? Que tem aquela coisa do improviso do jazz, tal, que é uma coisa que você tem também. Sim. E como é que foi isso assim para você? Porque você chegou no Rio de Janeiro, quando você veio para cá, há 20 e tantos anos atrás, você falou 26 anos atrás, a primeira vez que você veio. Foi. E qual foi a sua impressão assim, de chegar no Brasil, no Rio? Nossa, mas eu amei, eu sempre fiquei com
Eu gosto muito daqui, dessa bagunça. Eu sou... Essa bagunça foi boa. Eu gosto. Sabe, a gente chama isso de vírus mesmo porque nós somos alguns aqui no Rio a ter essa... Somos o quê? Como? Alguns, assim, que ficaram aqui, que eu conheço, assim, que acabaram ficando aqui. Tem a Ani, tem várias pessoas assim, que não podem mais voltar. Porque Paris, claro, Paris é lindo, mas... É lindo. Mas Paris é lindo porque você não mora em Paris também. Tem essas coisas. Né? E o pessoal me fala, Rio é lindo porque você não mora no Rio. Se você morasse, não é tão lindo. Mas, enfim, eu gosto do mar. Eu gosto do sol. Eu gosto das pessoas. A gente fala assim, quando a gente vem para o Rio, a gente ganha aquele... A gente tem saudade daquele banho de carinhos que tem aqui, que é uma coisa, sinceramente, uma coisa daqui. E o sol, né? Que eu não posso tomar porque... Né? Porque falam assim que não pode ficar na praia quando você vai cantar. Eu faço isso toda hora. É verdade. E aí os meus agudos vão pro brejo. Eu não sabia disso. Quer dizer, você... Quando você toma sol ou quando você está nadando na água fria? Não. Nadando na água fria você pode. Aquele sol e mais o ar-condicionado que tem aqui também, que pra gente mata, porque lá não tem. Não tem esse ar. Sim. E isso que está me lembrando de uma história justamente da Leni, que eu admiro muito. Ela, eu acho que com a Alice, as duas cantoras que eu amo. Aqui também a Jane, né? Que eu conheço, a Jane Duboc, que é minha amiga, que eu adoro até, que ela fez uma participação comigo num show que eu fiz lá no Julieta, para o festival agora foi acho que em setembro passado. Eu gosto muito da Jane também. E um dia a Leni falou assim comigo, olha, eu estava no camarim, eu vi ela acender um cigarro. Aí eu falei, meu Deus, Leni, você fuma? Aquele vozeirão que ela tem, né? Assim. Aí ela me falou, menina, eu parei de fumar, todos os meus graves foram pro brejo. Ela falou assim pra mim. Eu lembro até hoje. Aí eu falei, de vez em quando eu posso acender também um cigarro, assim, com o meu café, que eu faço isso. Pra só ficar com os meus graves. Então vamos tocar alguma coisa Vamos? Do samba jazz e desse repertório que a Leni também canta e que eu acho super bacana. O que a gente pode fazer para encerrar nosso encontro aqui hoje? Será uma homenagem também ao meu amigo Maurício, né? Maurício Einhorn, que eu demais. amo muito, de paixão, muito amigo meu. E também a Regina Werneck e o Durval, o nosso desaparecido Durval, que fizeram coisas tão bonitas na música brasileira. Lindas, né? E essa é uma delas, que chama-se Batida Diferente. Vamos fazer essa? O que você acha? Então, quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado por ter vindo. Foi uma delícia. Para mim, aussi. Moi aussi. Ok. Veja como bate engraçado meu coração assim. Bate realmente sincopado, vem ficar aqui, vem mais pertinho de mim. Se de coração, batida diferente faz você vibrar. Eu vou lhe mostrar que meu coração pode variar. Juntos nós iremos tentar mudar, improvisar o que vem do coração.
Veja como bate engraçado meu coração assim. Bate realmente sincopado, vem ficar aqui, vem mais pertinho de mim. Se de coração batida diferente faz você vibrar, eu vou lhe mostrar que meu coração pode variar. Juntos nós iremos tentar mudar, improvisar o que vem do coração. Arrasou. Obrigado. Valeu. Foi um prazer. Prazeraço. Com prazer. É. Como é que fala um prazer em francês? Plaisir. Prazer. Plaisir. 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 Avec plaisir. Avec plaisir. Yeah. Peraí. Não sai do vídeo ainda não. Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber sua opinião. Abraço. L'estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio. Não, o problema do pé aqui é que tá torto em relação ao banco. Não é que isso. Ah, entendi. Botar um apoio do pé. Bom, como que faz pra se pedir? Porque... Subi muito, gente. Gente, alguém jogou pra ela. Essa era até pra filmar isso aí. Peraí. Como, já começou?